Boa noite. Eu acho assim, eu penso que vai ser uma ignorada, porque a situação do Corinthians hoje, ela chama muito mais atenção do que a presença do Tite no campo, né? É claro, vai entrar o Tite lá, eu acho que a torcida vai mesmo gritar pro time, não vai prestar muito atenção, porque ela não pode, não tem como prestar atenção em outra coisa. O que você vai fazer lá no Parque São Jorge? Você vai ver se o Tite está lá? No Parque São Jorge, não, na Arena. Você vai ver se o Tite está lá? Cara, pouco importa para a torcida do Corinthians se o Tite vai aparecer ou não vai nesse jogo. O time tem que jogar. Alguém tem que aparecer. Presidente, vice-presidente, ex-presidente, capitão. E, cara, o Corinthians está largado. É o pior momento da história do Corinthians, na minha opinião. Eu não posso dizer antes de 70, mas de 70 para cá, eu não tenho a mínima dúvida que é o pior momento da história do Corinthians. Nem na época que foi rebaixado, a situação administrativa e dentro do campo estava tão largado. O Corinthians foi se desfazendo dos jogadores, uma tentativa de inovação. Olha, faz muito tempo que eu não vejo um time do tamanho do Corinthians, um time grande no Brasil, contratar tão mal, gastar dinheiro tão mal, contratar jogadores medianos para baixo, um monte deles, vai ter um monte. Não comprou não chegou um cara que você fala assim, pô, esse cara é o titular absoluto, ele tem moral, tem personalidade. Mesmo ele chegou agora, mas dá a faixa de capitão para ele, não tem. O Corinthians tem o Garro, que é o melhor jogador do Corinthians, chegou quase não chegando e tal, e demonstrou dentro de campo, está demonstrando dentro de campo que ele foi uma ótima contratação. Mas ele foi contratado sem as pessoas saberem que ele ia se adaptar e ia ser um grande jogador. Ele não foi contratado já sendo um grande jogador. O Corinthians contratou um monte de jogadores médios para baixo, iguais ou piores do que aqueles que já estavam. Então, só para dar um exemplo, centroavante, tem lá o Yuri Alberto, contrataram o Pedro Raul, qual a diferença? Um é mais alto, o outro é mais baixo. Aí você vai buscar o Héctor Hernandes. Qual a diferença? Qual a diferença? Chegou para ser titular absoluto? Não. O Corinthians está contratando jogadores médios para disputar posição. O Corinthians não pode disputar posição com ninguém. O Corinthians precisa sair da zona de rebaixamento, precisa ter um time. O Corinthians, sem dinheiro, assim, para mim não tinha nem que estar contratando esse monte, né? Porque não tem dinheiro, tem que pagar a conta. Mas já que está gastando, cara, contrata um cara bom, não um monte igual aqueles que já tem. O Corinthians está na roubada. E o Tite não tem nada a ver com isso. Talvez em algum momento, talvez ele receba até aplauso, porque a torcida vai olhar o time jogar mal, o Ramon mexer mal, e aí vai olhar para o Tite e vai lembrar que o Tite ali, talvez aplauda o Tite no meio do jogo, quando a coisa estiver desandando. Caso desande, né? Porque a tendência é desandar mesmo, né? Eu acho de fato que vai dessa vez oscilar entre o ignorar porque até a temperatura do estádio é muito pautada pelo que a Gaviões começa a fazer. E a Gaviões não fará nada. Então, acho que os outros, o que mais acontecer dentro do estádio será muito pouco ouvido do que vai acontecer. Não há nenhuma previsão para que aconteça nada, e eu acho muito pouco provável que o Tite provoque ou faça qualquer coisa do gênero. Ele não quis nem responder perguntas sobre isso no jogo contra o Bahia e acho que vai manter a temperatura, imagino, mais neutra possível ali. Acho que não deve ter grandes coisas. Aliás, sobre Corinthians, Alicia, eu vou passar para você, para já dar esse pitaco sobre até onde vai a crise do Corinthians, mas vou aproveitar aqui esse espaço para dar algumas informações. Ontem, o delegado de uma das investigações que investigam, por acaso, as milícias digitais do Corinthians, está esperando o parecer administrativo da investigação da Comissão de Ética e da Comissão de Justiça do Corinthians para anexar o processo lá do inquérito que ele preside. Hoje eu conversei mais cedo por mensagem eletrônica com o presidente da Comissão de Ética, o conselheiro conhecido como Dunga, para saber em que pé está a história, pelo menos do processo contra 7 dirigentes e ex-dirigentes, que esse processo aprovado há quase 20 dias já, no dia 12 de agosto. Ele disse para mim por escrito que havia sido notificado e citados os indiciados, né, as pessoas que estão sendo processadas, e que o processo legal vai ser respeitado com ampla defesa. Eu entrei em contato com 5 dos 7 que estão nesse pacote. Não receberam nada.
nem sobre o que é o processo, nem sobre o que eles precisam se defender. Então, há um erro de comunicação ou com essas pessoas, ou comigo, ou não é verdade. Então, a gente precisa ver o que aconteceu. Um conselheiro também entregou no Conselho Deliberativo do Corinthians, nesse dia, nessa data, 12 de agosto, e nessa segunda-feira passada, no gabinete da presidência do Corinthians, uma série de perguntas, não essas que eu fiz aqui, onde está o presidente, mas uma série de perguntas para que Augusto Melo responda. Ele disse que responderia via comissão de ética. Entre as perguntas tem o que faz o seu afilhado, filho, que está sempre dentro do vestiário no Corinthians, qual é o cargo dele, qual é o salário desse, daquele, e também pergunta sobre vai de bet e outras questões administrativas. Não foram respondidas, nem no Conselho, nem ainda foram enviadas respostas. Tenho a impressão que o presidente ainda não teve tempo de ler. Mas também não fala nunca, não fala quando contrata, né? Nem quando o time perde, que é só o que acontece. Eu gostaria muito de saber o que tem feito o presidente do Corinthians. Vou lembrar o que eu falei aqui no começo do programa. Eu gostaria de saber também o que tem a dizer os ex-presidentes do Corinthians. Mas o Corinthians não tem dono, mas tem representante legal. Não é possível que numa situação como essa o presidente não tem nada a dizer. Obrigada, Alicia. É isso, Marília. Boa noite para você, Casão, Renato, todo mundo que está sextando aqui com a gente. São muitos fatores que eu acho que culminam naquilo que o Casão falou, no pior momento do Corinthians, que se expande de uma maneira para fora de campo, atingindo inclusive questões literalmente de polícia, que é muito difícil que não se reflitam dentro de campo. E tornam a questão dentro de campo ainda mais grave, porque você não vê saída, né? Você não vê um caminho para fora da situação que o Corinthians está dentro de campo, e o futebol, nessas coisas, caminham muito juntos, né? Se acontece, né, o pior cenário, que seria um rebaixamento, toda essa confusão extra-campo, ela vai ser agravada, porque passa a ter um problema financeiro ainda maior, passa a haver cobranças ainda maiores. Então, eu acho que a cobrança, nesse caso, precisa ser para o Augusto Melo se manifestar, né? Ele talvez não esteja se manifestando, porque todas as vezes que fez isso no começo do ano foi um desastre, né? Cada vez que ele fala, ele consegue agravar a situação, inclusive recebendo torcida organizada, mostrando o celular para dizer que estava fazendo contratos de patrocínio, questionando a idoneidade de empresas que estavam patrocinando o clube naquele momento. Então, talvez ele esteja querendo se preservar, coisa a qual ele não tem direito como presidente de um clube que vem agora sendo alvo, inclusive, dessas investigações. Dentro de campo, a situação do Corinthians, ela é, assim, numericamente, estatisticamente, assustadora, né? O Corinthians tem 19 derrotas no ano. O Corinthians tem 51 jogos, se eu não me engano, 19 derrotas, apenas 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem menos pontos do que jogos no Campeonato Brasileiro. Então, eu escrevi até uma coluna hoje comparando a situação com o Vasco, né, que ontem também jogou pela Copa do Brasil, venceu por 2-1, ao contrário do Corinthians, que é um time que começou o ano que também tinha tudo para ir para as cucuias, né, com a saída da 777, troca de treinador que vem, fica 4, 5 jogos e vai embora, e de repente o Vasco é o 8º colocado do campeonato, tem uma possibilidade real de chegar até a semifinal da Copa do Brasil, e vai se descolando daquele cenário trágico, enquanto o Corinthians não encontra um caminho, e com tudo que acontece fora de campo, parece assim, só se afundar mais na lama. E aí, só para complementar, o concordar com o que o Casão falou em relação às contratações, o que eu acho assustador é que são contratações ruins e muito caras. Né? Se o Corinthians estivesse economizando, e aí, olha, gente, a gente não tem dinheiro, isso aqui foi o que deu para contratar. Não, tá gastando mal e muito. Né, com dinheiro que não tem. Então, assim, é um cenário que ontem ficou muito claro, a gente está vendo aí os lances do jogo contra o Juventude, assim, um deserto de ideias, de oportunidades, né, sem conseguir, muitas vezes, chutar no gol durante um tempo. Jogadores do Corinthians que passaram um tempo inteiro sem chutar no gol. Então, o resultado ali, o gol no finalzinho, já nos acréscimos, dá uma sobrevida ao Corinthians, mas o futebol que apresentou ontem é um reflexo do que vem sendo essa temporada, e aí vale ressaltar que o Corinthians já enfrentou o Juventude esse ano 3 vezes e não conseguiu vencer nenhuma, né? São 2 derrotas e um empate, inclusive com o jogo dentro de casa, então é uma situação muito crítica, e assim, não vejo um sinal, não sei se vocês enxergam um lampejo, uma luz no final desse túnel,
visto tudo isso que você vem reportando brilhantemente, Marília, com todas essas informações lá de dentro do Parque São Jorge. Não tem, assim, onde eu sei que a esperança é verde, então não posso falar em esperança, mas de onde tirar alguma, né, algum suspiro aí por um futuro que não seja na Série B no ano que vem. O que mais me deixa incomodada, e alguns personagens são muito conhecidos e muito combatidos, então, não pode cair um, que vai voltar o Andrés, não pode voltar o Andrés, porque o Augusto é pior que o Andrés é pior que o Duílio é pior que o Roberto de Andrade, ou é o Mário Gobi. O que mais me incomoda é que o Corinthians não é uma confraria de 300 pessoas. O que mais me incomoda como torcedora é ver a inação dessas 300 pessoas. 300 pessoas que estão dentro do Corinthians com cargo ou diretivo ou no conselho, que não fazem absolutamente nada a não ser pensar nos seus problemas políticos dentro do clube. Tem corintiano dentro do Corinthians? Não sei nem se tem dentro do Corinthians. Dentro do campo eu sei que não tem, não sobrou nenhum. Eles implodiram o elenco. Só tem gente que chegou anteontem. Mas não tem corintiano dentro do Corinthians. E só quem se incomoda é quem está fora do clube. Quem está dentro do clube, não dá entrevista, não fala, não podemos falar disso, tem o devido processo, isso tem que correr aqui dentro, isso é um problema do Corinthians, falaremos disso no futuro. É um silêncio e ninguém se revolta. Ninguém se revolta. Isso para mim é uma coisa inacreditável, e é inacreditável mesmo.